Pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo de decoração de bolo. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e o tema de hoje é o Rainha da Shopee, né, que é o bolo da Shopee. Então, eu tenho um bolo aí, massa branca manteigada de baunilha, é desse jeito mesmo, tá, pessoal? Ele fica bem douradinho por fora e bem clarinho e fofinho por dentro. Eu já tenho um vídeo dessa massa no canal, então vocês correm lá, dá uma olhadinha que vocês vão gostar bastante. Esse bolo é um bolo de 20 centímetros de diâmetro, ele ficou bem alto, ele ficou com 16 centímetros de altura. O recheio é o recheio de brigadeiro com a mousse de morango. Em breve eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal como eu faço os meus recheios e como também eu aplico meus recheios no bolo, como eu faço a prensagem dos meus bolos. Em breve vai ter esse videozinho aqui. Então, eu bati meu chantilly, eu tô usando o chantilly Amélia, ele tá bem batido, ele tá em ponto bem firme, pra poder, né, segurar as migalhas do nosso bolo, tapar algumas imperfeições e receber também a nossa segunda camada, né, com o chantilly mais lisinho, mais molinho, pra poder tá segurando no nosso bolo. Então, eu faço dessa forma aí. Troquei aí, pessoal, a câmera de posição para ver se eu conseguia mostrar melhor para vocês, mas foi bem complicado de fazer o bolo nessa posição, nesse ângulo. Mas deu tudo certo, graças a Deus, e vocês vão entender melhor o jeitinho que eu tô explicando. Então, depois que eu apliquei, fiz a minha pré-camada no meu bolo, eu venho passando a espátula para dar uma segurada nesse chantilly, né, uma selagem no bolo. Venho tirando, passando a espátula, tirando todo o excesso, tanto das laterais quanto da quina. Tiro todo o excesso para poder receber a minha segunda camada. Esse bolo eu vou colorir ele de laranja, né? Vou usar aí o corante laranja da Mago, mas eu vou aplicar pouca quantidade. É só mesmo para quando eu borrifar o corante no bolo, né, o chantilly não sugar tanto a cor e não ficar a cor que a gente deseja. E também para mim não ter que colocar tanto corante em cima do bolo por dentro do chantilly. Então, dessa forma aí fica bem legal. Então, eu coloco ali algumas gotas de corante no meu chantilly já tá hidratado. Você pode hidratar com leite condensado ou com o próprio chantilly. Tem gente que hidrata com água, eu nunca hidratei com água gelada, mas dizem que dá certo também. Então, eu hidrato meu chantilly para deixar ele bem lisinho com o leite condensado, e quando eu vejo que eu tô colocando excesso de leite condensado, eu vou lá e coloco um pouquinho de leite para ele poder dar um ponto, para poder alisar, para poder passar a espátula de textura, um ponto mais rápido para eu não ter que ficar mexendo sempre. Então, eu colori o meu chantilly, coloquei na minha manga de confeitar sem o bico. Eu vou ficar toda torta aí para poder mostrar para vocês aí direitinho nesse ângulo como que eu faço, para você estar vendo aí como que eu faço, alinhando todas as camadas, deixando, né, o mais retinho possível, mais juntinho, né, no caso, o mais juntinho possível, para não criar buraco e acabar dando bolhas. As bolhas de ar, quando entra, quando você vai fazer, passar, né, a espátula de textura, elas vão ficar bastante aparente e vai acabar estourando. Aí, você vai ter que fazer ali um trabalho, tudo de novo, vai estar sempre tendo que passar a espátula. Aí, eu me entortei toda, pessoal, para mostrar para vocês a espátula, minha espátula de alisar, né, a espátula que eu aliso meu chantilly, ela tem que ficar bem retinha, ela tem que entrar em contato com o pratinho do seu bolo e você tem ali que abaixar e ver se ela tá bem certinha. Eu vejo bastante bolo, bastante gente que não se inclina para ver se o bolo tá retinho, e o bolo acaba ficando com a parte de baixo com bastante chantilly, a parte de cima com pouco chantilly, né, falando aqui das laterais do bolo. Então, acaba criando uma sainha, fica como se fosse um jarrinho de flor, né, de cabeça para baixo. Aí, a parte de baixo acaba criando excesso de chantilly e a parte de cima fica com menos. Ou
é vice-versa, né? Então, eu me inclino um pouquinho, vejo onde eu tenho excesso de chantilly, vou tirando, encosto bem a espátula de alisar no pratinho do meu bolo para tirar todo o excesso, porque a parte de baixo do bolo sempre, né, quando a gente tá colocando o chantilly, ela sempre pega um pouquinho mais de chantilly, a gente sempre pesa na mão. E não é legal, né? Eu não acho que fica um trabalho legal, não fica aquele bolo bem retinho. Então, aí, meu chantilly já lisinho, já com retinho, eu começo aí com a minha espátula de textura, venho passando, me inclino, vejo onde tem que tirar o excesso de chantilly, para ele não ficar igual uma sainha, né? Não ficar com excesso de chantilly tanto na parte de baixo ou na parte de cima. Venho acrescentando mais chantilly. Quando o chantilly tá bem lisinho, então você tem como você ir colocando, né, tapando as imperfeições e vindo já com a espátula de textura, igual eu tô fazendo aí, tá? Se ele tiver poroso, você não consegue. Então, é bom hidratar bastante o seu chantilly para quando você passar a sua espátula de textura, você poder fazer dessa forma aí que eu tô fazendo. Viu que tá faltando, coloca mais um pouquinho, volta com a espátula de textura e vai fazendo esse alisamento. É um trabalho, gente, bem complicado. Às vezes parece ser fácil, mas é bem complicado, precisa de muita atenção. Esse bolo, geralmente os meus bolos eu começo a fazer por volta 1 hora antes do cliente. Então, esse bolo era para 8 horas da noite, eu comecei a decoração dele por volta de 7 horas da noite. Ele já teve as 24 horas de descanso dele da geladeira, então não é necessário que eu comece a decorar de manhã para poder entregar 8 horas da noite, né? Até porque se eu colocar na minha geladeira, como eu trabalho em casa, pode dar gosto, cheiro de geladeira. Quando não tem opção, porque tem cliente que marca para poder pegar o bolo 4 horas da tarde, chega 10 horas da noite, aí não tem opção, aí eu tenho que colocar na geladeira. Mas não é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Porque tem cliente que realmente marca um horário, vem buscar outro, aí eu vou ali arrumando um espacinho na minha geladeira, porque é um espaço, na minha cozinha é um espaço muito curto. Eu vou arrumando um espacinho ali na geladeira, que já tem, né, as coisas de dentro de casa, junto com as coisas material de encomenda. Eu arrumo um espacinho e coloco dentro da geladeira, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Porque minha geladeira não é apropriada só para guardar bolos decorados, tá? Essa geladeira eu uso pra tudo, pra casa, pra tudo. Só tenho essa, graças a Deus. Então, eu coloco aí na minha solução alcoólica, depois do bolo lisinho. Eu tenho aí uma solução alcoólica. Eu trabalho aqui com conhaque, tá, pessoal? Então, eu coloco umas gotinhas de corante laranja, o mesmo corante que eu coloquei no bolo, e venho borrifar. Sim, gente, eu trabalho com a solução alcoólica, porque não deixa nem gosto, nem cheiro, tá? Esse álcool, ele vai evaporar bastante. Uma vez, uma história que eu vou contar aqui, uma vez eu coloquei, tem gente que coloca vodka. Uma vez eu coloquei e não deu certo. Pra minha sorte, eu achei que ficou o cheiro muito forte quando eu fui entregar pro cliente. Pra minha sorte, o cliente veio com uma garrafa de cerveja na mão, e o pessoal, todo mundo com uma garrafa de cerveja, bebendo, né? A festa já tava rolando desde de manhã, eles deixaram pra pegar o bolo à tarde. E eles não perceberam o cheiro, porém eu avisei, eu falei, pessoal, tá com esse cheiro, mas depois vai sair. Então, assim, me incomodou bastante o cheiro da vodka, então eu não uso. Então, deu muito certo com conhaque, então eu já uso o conhaque já há muito tempo, há bastante tempo. Graças a Deus eu nunca tive problema nem com cheiro, nem com nada, até porque não fica cheiro, não fica gosto, e vocês podem fazer tranquilo, tá? Então, eu borrifei aí o meu corante, né, o meu conhaque, junto com as gotinhas de corante, e venho limpando aí o pratinho do bolo. Você espirra, você dá quando você for borrifar, né, essa solução no seu bolo, você dá um espaçozinho para poder não respingar, não criar gotas e arriar as gotas no seu bolo. Então, limpa o seu pratinho bem bonitinho, bem limpinho.
E começa a fazer, né, o trabalho de bico. Primeiro você limpa, depois você começa a fazer o trabalho de bico, as outras coisas, ou aplicar o topo de bolo. Aí, nessa próxima parte, eu fiz um cachepôzinho. Então, eu coloquei um pouquinho de corante, chantilly, branco mesmo, e vou colocar somente na parte de baixo do meu bolo. Essa parte aí, pessoal, eu coloco um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais de excesso. Eu vou mostrar pra vocês que eu vou passar uma espátulazinha, só que ela não pode encostar no bolo, senão todo o seu trabalho vai por água abaixo. Então, eu passo essa espátula bem de levinho, tá vendo? Pra não encostar. Nessa hora tava toda torta pra poder mostrar pra vocês, tá? Que tem que ser bem de levinho, porque ele fica assim, centímetros beirando no bolo, e se colocar uma mãozinha um pouquinho mais pesada, vai acabar com todo o seu trabalho. Aí eu venho aí com o meu pincel, vou fazendo uma texturazinha na parte de baixo. Gente, eu já ia me esquecendo. Se vocês estão gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente vai estar trazendo vídeo, né? Ou de decoração de bolo, ou de massa, que eu vou trazer também a minha massa de chocolate. Vou trazer também o videozinho de como eu monto os meus bolos, tá? Então, assim, o canal vai ficar muito legal. A gente tá começando agora, mas a gente já tá com bastante conteúdo pra poder tá postando pra vocês. Então, aproveita e segue a gente aí no nosso canal. Então, agora, o bolo finalizado, a gente vem aplicando o nosso cenário no bolo. Eu gosto de aplicar quando tem cenário na frente do bolo, eu gosto primeiro de aplicar o cenário da lateral, né, do nosso bolo, o cenário da frente do bolo, e depois eu começo colocando o cenário na parte de cima. Então, assim, é um trabalho que exige também bastante concentração com a foto-inspiração que o cliente mandou para você. Eu vejo bastante gente que faz bolo também, tem a decoração do bolo, fica a coisa mais linda, mas o topo de bolo fica lá todo desconjuntado, um aqui e outro lá, não sei aonde, um muito alto, o outro muito baixo, e fica todo... Então, assim, é importante também que o cenário seja padrão, que você alinha todo o cenário, todo bonitinho no seu bolo. Olha, se tiver que tirar, tira, coloca novamente, tá? Bem devagar. Se você tiver a foto de inspiração do bolo que a sua cliente te mandou, é melhor ainda. Você abre seu telefone, olha onde que estão, né, todos os cenários, para você ir colocando alinhado todo bonitinho. Gente, esse bolo ficou a coisa mais linda. Eu tava doida pra trazer ele aqui no canal pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido tudo que eu falei, porque hoje tá bastante complicado aqui. Tô gravando agora pela parte da manhã. Tá aí os detalhes do nosso bolo. E tá passando moto toda hora, carro toda hora, buzina toda hora. Gente, essa parte aí, o celular quase caiu em cima do bolo. Então, assim, eu pirei nesse momento. Fiquei doida. Eu falei, gente, já pensou se o celular tivesse caído em cima do bolo? Então, eu fiquei desesperada. Eu comecei a tremer. Aí, minha mão já tava toda tremendo. Gente, então é isso aí. Esse foi mais um vídeo de decoração de bolo. Deixar a foto desse bolo lá nos comentários para servir de inspiração para alguma rainha aí da Shopee, né? E até o próximo vídeo, gente. Beijo, tchau, tchau.